professor Gabriel, tudo bom? Mestre Sérgio Martins, que honra, hein? A honra é minha. Como é que você está se virando nessa pandemia? Você está fazendo umas lives, né? Olha, tô melhor agora com você e quero só de cara já dizer que eu tô com inveja do seu cenário aí atrás, esse cenário físico de tantas É riquezas bom, bom. culturais. Teve um dia que o convidado se atrasou, eu fiquei mostrando a minha coleção de discos, assim, para as pessoas. Olha, muita inveja branca, mas muita inveja de você, porque eu arrumei a minha CD-teca agora aqui na quarentena, né? E eu tenho só 400 CDs. E assim, me senti até mal olhando essa belíssima, né, coleção sua aí. Você é sempre, né, extremamente cultural e, como eu É. comentei hoje até num post, né, você é garantia de conteúdo de qualidade. Então é um prazer estar com você, mestre Sérgio Martins. E respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, sem dúvida, estou com um projeto de live que mudou minha rotina, assim, tá bem insano essa correria, porque a gente continua trabalhando muito com a empresa aqui, com a produtora, né? Mesmo sem ter shows. Só que eu fiz um festival em caráter emergencial para arrecadar doações para um hospital lá em Rebouças, no Paraná, para o Lar dos Velhinhos, em Rio Azul, no Paraná, e também para as famílias em situação bem vulnerável lá em Rebouças, no Paraná também, que é a terra da minha patrocinadora, que é Compensados Drabec, que me convidou para a gente fazer alguma coisa, né? Sei. Mas Aí mais de 80... Ah, onde você nasceu, no Mato Grosso, chega a ser perto do Paraná, não? nadinha, Sérgio. Assim, eu tenho uma relação maravilhosa com a minha amiga, né, Eliana Maria Drabec, que é minha amiga, Sei. começou como apoiadora lá em 2009, no meu segundo CD, a gente tem uma amizade desde lá, sempre me ajudaram e nos últimos anos tem me ajudado muito mais, e graças a essa parceria, né, que é a minha patrocinadora oficial mesmo, eu consigo voar muito mais alto. Mas assim, no festival eu convidei mais de 80 artistas musicais, no caso, né, não abri muito leque para atores ainda, tal, porque já tinha mais de 80, eu falei, bom, vou até o final do ano, porque eu faço 2 por semana, né? Hoje mesmo, depois daqui, tem uma live com um grande fenômeno do violão flamenco, que é o Flávio Rodrigues. Então, assim, é muito gostoso, mas dá uma trabalheira que eu vou te falar. Tô meio... A semana chegou meu limite, assim. Fiquei meio... Achei que eu ia ficar doente, até. Bem Sei. cansado. Vem cá, você fez o ensino, o ensino colegial nos Estados Unidos, chegou a ser jogador de futebol americano. O que te fez abandonar uma carreira de ser um futuro Tom Brady para ser um violeiro? Na verdade, era soccer mesmo. Foi futebol, né, convencional. Só que o Soccer mesmo? bacana... foi soccer. Tem essa confusão mesmo. Tiveram alguns veículos que colocaram como futebol, né? E aí ficou como futebol americano. Minha cidade era muito pequenininha que eu fui morar lá. Era Bernie, né? Com 3 mil habitantes só. E não tinha futebol americano. Eu queria ter feito, na verdade, né? Então eu cheguei É. treinando futebol, fiz um intensivão para conseguir entrar no time, entrei no time. Foi maravilhoso, Sérgio, porque em alguns jogos eu consegui virar. Eu era assim, no banco de reservas, né? Quase que metade do jogo. Entrava no final. Aquele estilo meio Romário, ficava na banheira ali, quando vinha aquela bola, cortava para o lado e marcava um gol, sabe, no lugar certo, na hora certa. Virei alguns jogos e essa cidade era muito... Assim, os americanos dão muito valor ao esporte, né? Eu ficava muito feliz porque tinha muita emoção nos jogos, era muito lotado, sabe? Eles faziam festivais de comida durante os jogos, era muito legal. E eu comecei a fazer muitos amigos naquele momento do season, né? Da estação do futebol mesmo. Tanto que no último jogo consegui virar um jogo também lá para o nosso time, que eu entrei até nos melhores do ano do estado de Nova York naquele ano, Uau. né? Aí meu pai brincava, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E Pô, você podia ter virado um jogador da seleção americana de futebol, né? De soccer, né? olha, sabendo que o dólar ia chegar nesse nível que chegou hoje em dia, eu acho que teria sido um caminho mais rentável, talvez, né? Mas Quando é que assim, a música fala mais alto, Gabriel? foi nesse momento mesmo, né? Porque um pouquinho antes disso aí, eu comecei a tocar por hobby, com 15 anos, para fazer charme com as meninas, né? E comecei a gostar muito, né, de ver meu pai no palco, eu arrepiava vendo ele fazer aqueles solos de viola, assim, e começou a crescer aquela vontade, muito naturalmente. Meu pai nunca foi de, pô, vamos fazer um som aqui, filhão, nunca foi desse tipo de incentivo mesmo, não por mal, mas é o jeitão dele, né? Meu tio me ensinava um pouco mais, ensinava um blues, alguma coisa, e aí comecei a ver o Eric Clapton, Johnny Lang, que tinha surgido um fenômeno, né, muito novo naquela época, aquele menino branquinho, né, aquele vozeirão Sim. maravilhoso, Kane Wayne Shepherd, Stevie Ray Vaughan, enfim, fora a boa MPB também, que sempre me pegou de jeito, assim como
os mestres da música do Mato Grosso do Sul, família Espíndola, Guilherme Rondon, Paulo Simões, João Figa, Dino Rocha no acordeão também. Enfim, cresci, né, sempre com muito contato musical, sim. E aí, 15 anos, comecei a tocar. Antes de ir para os Estados Unidos, que foi com 17 anos, eu tive uma banda, minha primeira banda de blues, eu, Daniel Rondon, meu parceiro, Daniel Cavalcante também, que seguiu o caminho musical. Daniel Rondon, filho do mestre Guilherme Rondon, que é um exímio compositor, premiadíssimo, né? E o Daniel seguiu a carreira de turismólogo, né, internacional, mas trabalha com o Pantanal, tem uma das fazendas mais lindas do Pantanal. E naquele momento, Sérgio, sendo bem objetivo, né, adoro ramificar as histórias, eu comecei a tocar mesmo, a gente começou a trabalhar com música assim, mesmo fazendo, né, estudando, né? Eu fazia shows nos finais de semana, ganhei meus primeiros cachês naquela época e tive que ir para os Estados Unidos fechar o meu segundo ano completo lá, né? Que foi quando surgiu a oportunidade de fazer o intercâmbio. Eu morei um ano lá fora, foi maravilhoso, foi muito difícil. E lá, a vontade por começar a trabalhar com música e viver esse caminho mesmo difícil, né? De seguir carreira musical, começou a falar mais alto. Porque eu fiquei muito tempo sozinho na neve lá, então eu tocava muito, estudava muito, né? E aí, mais do que nunca, eu tinha que escolher a minha carreira, né, que eu ia seguir. Então eu voltei na metade de 99, com isso na cabeça, mas família, aquela pressão, não, né? É muito complicado, seu pai é 1 em 1 milhão, não cai nessa, olha a quantidade de músicos que, infelizmente, né, passam necessidade e afim. Então tinha aquela pressão gigantesca familiar para não seguir o caminho de música. E eu sempre fui muito estudioso, né? Não era muito, vamos dizer, inteligente, mas era muito esforçado. Então teve ano que eu consegui tirar a bolsa de estudo, no ano seguinte eu não paguei a escola. Então assim, era muito esforçado mesmo, né? Sempre fui mediano na turma assim, porque tinha matérias que eu não gostava, né? Uma matéria assim que não pegava mesmo no gosto. Mas resumindo, eu acabei, chegou um momento em 2000, assim, na viradinha do ano que eu não aguentava mais. Eu estava matando o cursinho, pagando o cursinho para matar a aula e ficar estudando música clássica numa sala abandonada, assim. Minha mãe falava, o que você está fazendo? Você está levando violão? Não, é na hora do recreio, mãe. Para tocar para os amigos e tal. Mentira, Sérgio. Eu matava a aula e ficava estudando. Comecei a ler partitura naquele momento, estudar música desde o início, livros do Almir Shediac para estudar harmonia e improvisação. E música clássica pra caramba, né? Porque eu queria pegar uma base mais séria com o meu professor Cristiano Kotlinski na época, que acabou virando meu tio, casou com a Gisele Satter um momento das nossas vidas, né? Você sabe que eu estava ouvindo o teu disco hoje, o Indomável, é isso? De 2014, né? Tem muito Clube da Esquina ali, não? Sempre ouvi muito, né? Muito Clube da Esquina, muito jazz, muito Pat Metheny, a minha vida inteira eu ouvi assim, mesmo não tocando, né? Lá atrás, meu padrasto já me mostrava Sarah Vaughan, Louis Armstrong, muito Gil, muito Caetano, muito Milton, muito Loborges, o clube em geral, né? Tavinho Moura, quem mais? O Wagner Tiso também ele me mostrava. Então, assim, quando eu comecei a estudar, isso começou ainda a ficar ainda mais latente essa vontade de tocar esse estilo, né? Comecei também, depois de um tempo, eu ainda, né, casei com uma mineira. Então eu comecei a ir muito para Minas Gerais, né? Filar uma boia com meus amigos mineiros lá, que lá tem muita comida boa, muita gente, sabe, querida. Então sim, sempre vai ter influência. E sabe o que é curioso? Eu percebo o seguinte, tecnicamente falando, quando você trabalha em ritmos ternários, no 6/8, 12/8, e coloca uma harmonia um pouco diferente, né? Não fica só no tradicional, no regional, que também faz parte da minha cultura musical latino-americana, porque fui criado em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, que tem essa influência de fronteira, você acaba tendo essa referência musical mesmo do Clube da Esquina, que unia o três com o rock, né? Então, isso é muito comum, né? Você sabe melhor do que eu. Então, assim, é muito bacana essa referência mesmo, porque são meus ídolos, né? Sempre eu cresci ouvindo antes de ser músico, como eu já falei, mas tirei muita coisa, estudei muito. E no disco número 2 até tem uma faixa que é uma música que chama Curicho Vermelho, instrumental, que também traz muito dessa influência, né, do meu segundo disco. Esse segundo disco também tem muita influência do Clube da Esquina. E, como eu disse, né, se abre a harmonia, se abre os caminhos melódicos e harmônicos, não tem como não cair nessa referência mesmo. Você ainda lembra como é que se toca agridoce, não? Opa! Mentira! Bela canção, hein? Estou com o meu aço aqui na mão, não vou mostrar aqui o set, mas deixei o set pronto, não sabia o que viria, né? Amo essa canção, por sinal. Tomar só uma olhar a palavra aqui com o Fagundes aqui comigo, e o Bruno.
chazinho, viu, gente? Mate para acordar. Mas eu vou até fazer um teste aqui, porque ontem eu fiz a live tocando e ficou batendo muito esse microfone. Vou tirar aqui só um segundinho, mas não corta a live. Okay. Continua me ouvindo? Aqui sim. Só para eu poder... Depois eu te conto as peripécias técnicas que aconteceram aqui com o meu sistema. Meu agridoce bem-querer, quero fazer muito mais. Sair do mesmo laraí e ir pra outro laraiá. Dizer o que nunca se disse jamais. Outro lugar onde ninguém possa passar. Outro prazer que a gente pensava não ter. Vamos lá, o amor nos há de guardar e proteger. Vamos lá, o amor nos há de guardar e proteger. Meu agridoce bem-querer, ainda há tempo pra mudar. Repetir o que se fez é demais. Sair do mesmo laraí e ir pra outro laraiá, pra não pedir o mesmo bis de novo. Outro lugar onde ninguém possa passar. Outro prazer que a gente pensava não ter. Vamos lá, o amor nos há de guardar e proteger. Vamos lá, o amor nos há de guardar e proteger. Bela canção. Você não ofereceu essa música pra ninguém, não? Olha, você diz no festival, você diz na vida. Tô falando pra alguma intérprete, assim. Sérgio, eu tô com, assim, um volume de trabalho tão absurdo nos últimos anos, que até meus amigos pessoais falam, cara, você tinha que fazer um vlog, sabe? Fazer um reality para provar que músico trabalha aí muito, porque assim, tantas coisas que eu tenho que fazer, inclusive uma delas é, eu consegui agora na quarentena organizar um pouquinho, né, da minha humilde obra. Tô com mais de 120 composições prontas. É um número pequeno, perto assim, né, de Eupídio que tem 1000, Saco tem 400 editadas, né? Mas por quê? Também nos últimos anos, né, dediquei muito à dramaturgia, né, uma outra arte que eu não conhecia, tive que dedicar demais, então naturalmente você acaba, né, dedicando para outra arte, você acaba compondo um pouco menos mesmo. E eu estou devendo muita gente para gravar as músicas novas e essas aqui, para até fazer esse contato com cantoras e tal, porque como compositor, não tem nada que me deixe mais feliz do que ver minha música na voz de alguém. De verdade. E essa Agridoce, eu lembro de reuniões com gravadora, que a gente fez na época, com várias pessoas do meio, né? Sempre falavam dessa música. E ainda não fiz o clipe dela, pode ser que eu faça no futuro, mesmo sendo um disco antigo, né? Que eu amo essa música, né? E ela toca muita gente mesmo, né? Então, assim, espero que alguma cantora escute, goste, grave. E eu sei que tem muitas que gostam, né? Então, espero que consiga mostrar. Ainda não pediram. Não. E sabe o que é curioso? O Renato Teixeira uma vez falou uma coisa que eu fiquei até meio surpreso. Ele falou que no passado era muito comum cantoras ligar para ele e falar: sim, Renato, o que você tem de coisa nova? Né? Meu pai mesmo. Só que atualmente isso não ocorre com ele. Ele falou que diminuiu demais. Sá também acho que já comentou disso comigo. Então eu não sei o que acontece nessa nossa geração. Até te perguntaria isso, se você sabe me dizer por que mudou isso, né? Porque eu nunca, tendo várias amigas cantoras,
Isso não é muito comum. Parece que elas gostam mais de compor, até quem não compõe quer tentar compor. Você acha que isso é da nossa geração? O que você acha, mestre? Eu acho que é da geração, eu acho que é um pouco de. hum, Como é que eu te diria? Eu acho que é burrice mesmo, né? Não, brincadeira, não vou. Cara, eu acho eu não sei, acho que falta uma certa humildade, né, das pessoas hoje de falar, poxa, você tem uma música pra mim e tal. E eu acho que quando a Marisa Monte surgiu, a Marisa Monte surgiu em 88, 89. Em 91, ela lançou um disco como intérprete e compositora, né? Eu acho que isso deve ter influenciado as cantoras a falar, eu também sei compor. Só que nem todas são a Marisa Monte. Desculpa, mestre. Tá me ouvindo? Desculpa. Vou tirar o... Então, Deixa... eu acho que tem essa coisa, esse efeito da Marisa, mas nem todas são a Marisa Monte, né? Com certeza, com certeza. Maravilhosa, né? Amo aquela mulher. Nossa, que... É. Agora, você também trabalhou como ator, né? Como é que significa essa mudança para tua carreira, assim? Olha, um desafio gigantesco, né? Porque tudo começou com o convite do Luiz Fernando Carvalho, que é um gênio, né? Não uso essa Sim. palavra, não uso essa palavra mesmo de forma corriqueira, mas ele é um gênio na sua arte. Aprendi muito com ele. Eu achava que eu era caprichoso, Sérgio, mas ali é outro nível, viu? E, na verdade, quando eu tive esse convite, foi até uma realização de um sonho pessoal, porque quando eu era criança, acompanhando meu pai no set de Ana Raiz é Trovão, convidaram para eu ser o filho do Zé Trovão. E eu, criancinha, ali, criado no set de Pantanal, depois Ana Raiz é Trovão, né? 2 vezes viajei com meu pai. Queria muito ter participado, adorava o universo mágico da dramaturgia, né? Teledramaturgia, no caso. E ali, não consegui, meu pai não deixou. Falou, não, vai estudar, não vai perder seu foco agora. Aquilo me deixou mordido, eu fiquei muito bravo na época. Eu demorei anos para perdoar meu pai aí, mas tudo certo. E aí, quando surgiu o convite, né? Fui contar para meu pai, falou, tá vendo? Sabia que ia vir uma coisa boa para você. Ele é sem vergonha nessa hora, né? Figura, meu pai, viu? É a figura, a peça rara. E o que acontece? Com esse convite, né, vem a responsabilidade. Em tudo que eu faço na minha vida, me entrego de corpo e alma e de uma forma meio obsessiva, sabe, mestre? Porque eu não consigo desligar. Não sou aquelas pessoas, não, a hora que vier vai vir, deixa vir com a Sim. inspiração, a emoção, tudo bem, pode acontecer, claro, e ajuda muito, né? Tudo tem seu momento. Mas estudei como um louco, consultei todos os meus amigos, ficava infernizando Rodrigo Lombardi, na novela, né? Antônio Carnevale, que era da direção do Luiz Fernando, também me ajudou muito a construir o Viramundo. Luiz Fernando, claro, que me deu muitas dicas e me ajudou nesse processo de construir o personagem. A sorte é, o Luiz tem uma preparação muito intensa. E ele tem mesmo, né, meses de preparação num galpão que ele tinha no Projac, que ele construiu só para ensaio. Inúmeras aulas diferentes. Aula de canto com Agnes Moço, incrível a aula dela. Até prosódia, né, porque era uma novela de época que tinha a prosódia como um desafio, eu tinha isso aí ao meu favor, e, enfim, trabalhar e poder ver Ricardo Blá, Osmar Prado, Inês Peixoto do Grupo Galpão, até o da Bara, trabalhando ali, como é que eles atingem resultados. Eu sou apaixonado por ver como é que o profissional chega no resultado, entendeu? Então, assim, mudou minha carreira. Na época eu estava gravando Indomável, então a energia da preparação da novela foi para o Indomável, com certeza. Eu coloquei viola, que eu não tocava. Comecei a tocar viola no aniversário do meu pai, 14 de novembro de 2013, com Paulo Simões me ensinando os primeiros acordes. Que estava na casa do meu pai viajou para fazer show, fiquei com a festa que tinha acontecido na noite anterior, de conversar com o Luiz, perdi a festa, mas voltei, peguei a festa ainda, aprendi viola com o Simões e apaixonei pelo instrumento. Até estou com a violinha aqui, ó. Vou pegar ela aqui. E acabamos o quê? Cheguei na novela, não queria ficar incomodando meu diretor, porque eu, como pouca prática, né, não podia ficar incomodando. Mas, obviamente, fiz uma música com o Sá para a novela. 2 músicas que eu tinha feito com o Sá entraram na novela. Uma que eu não esqueço, porque o elenco cantou a música numa cena que o pessoal amou a cena, né? Então, assim, foi muito especial, sabe? Aprender a tocar viola, aprender como é que funciona o universo da dramaturgia. E ali abriu a porta, né, para eu poder fazer outros trabalhos como ator.
musical Nuvem de Lágrimas, Uma Ponta no Malas Artes, Duelo com a Morte, e por último agora, O Coração de Cowboy, que outro presentaço da minha carreira. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia. Qual a diferença entre a viola e o violão? Não, não é óbvio não, é uma pergunta muito, muito séria. Bom, aqui a viola, essa que eu usei na novela até, tá envelhecida pelo Raimundo Rodrigues, grande mestre, né, da direção de arte do Luiz Fernando, trabalha com o Luiz Fernando nessa parte. São cordas duplas. E a viola aqui, ó, bem ali, já é um Ré maior. Naturalmente, sem apertar nenhuma posição aqui na mão esquerda. São 5 cordas duplas. E cada afinação tem a sua posição. Eu escolhi a afinação em Ré, né, que eu adoro, que é o cebolão. Tião Carreiro falava que tocava cebolão porque a afinação fazia as pessoas chorarem. Eu falei, ó, né? Eu adoro, porque você consegue, né? Sabe, ela tem uma sonoridade muito típica, muito, muito mágica e dela. Então, o violão já... Esse aqui é um de nylon, né? O meu espanholzinho que eu adoro. São 6 cordas individuais. Você toca ele sozinho, ó. Um Mi menor, meio esquisitinho, não soa tão bonito, né? Tem que fazer um Ré mesmo, ó. Passa aí, né? Bem ali. Então, a viola possibilita novos caminhos, né? E a afinação aberta, que eu acho bonito que você... Sabe, ela tem um gingado dela, uma sonoridade mesmo, que é mágica, como eu já disse, mas você consegue transitar com a mesma música em caminhos diferentes. Então eu me apaixonei por ela e comecei até a... Né, bem ali da boca do mato sai uma estrada que chega, nem sabe Deus onde, sem parar, parece quase nada, desprezada, torta e tão complicada de se andar. Entrei por esse caminho, fui sozinho, deixei o teu retrato na roseira que cresce ali na beira e encantadas cheira. Quem sabe ela te chama pra voltar pra mim, laia, pra voltar pra mim, pra voltar pra mim. Bonito. Você estava falando do Coração de Cowboy, que eu achei um filme belíssimo. E para quem não assistiu, é uma história de um cantor, né, de música caipira, barra sertanejo, que passa por uma tragédia pessoal. Né, nessa tragédia ele entra em conflito com o pai e ele se torna um artista do que a gente chama de sertanejo universitário, mas ele quer voltar às raízes dele. Assim. Como é que você compôs esse personagem? Sérgio, cada personagem tem que ter sua identidade na hora de cantar e tocar. Sim. Então eu consegui, naquela época, de uma forma bem difícil, mas eu consegui não fazer mais trabalhos musicais, fazer alguns shows que estavam marcados, não deixei marcar outras coisas, fiquei focado, porque tinha... Sabe o que acontece? Eu tinha uma chance para fazer bem feito esse trabalho. Você sabe, a gente é tão bom quanto seu último show, quanto sua última gravação, sua última live, né? Tinha gripado, azar o seu, você não vale nada mais. Então, assim, acabou tudo que você fez. E ali era uma aposta muito grande do meu diretor, porque era o primeiro longa do Gui Pereira, novo, né? Prodígio diretor. E ele apostou num ator que não tinha experiência no cinema e atuação, né, de vários projetos anteriores. Então ele apostou num rapaz que pela primeira vez ia fazer um papel tão grande num filme. Então, assim, tinha essa pressão. Então eu consegui cortar toda a minha carreira pessoal para focar na construção desse personagem. Então ativei vários coaches, né, Blota Filho, Rosana Pena,
Erika Altmaier me ajudaram muito nessa construção. Saí fazendo gênesis do personagem, saí pensando que nem ele. Comecei a ouvir mais as duplas que você pode imaginar e ouvir. Todos os artistas do neo-sertanejo, né, do sertanejo universitário, atuais eu ouvi. Os trejeitos de corpo, sabe? Como é que ele vai se portar? Como é que vai ser o cabelinho dele? Qual que vai ser a referência, né, postural? Lógico, focado na dieta para ficar fininho, porque câmera também a gente tem que ficar sempre, né, melhor do que nunca. Então teve trabalho físico, mental, musical. João Gaspar está aqui, meu grande amigo, me ajuda nas produções musicais. Veio para o estúdio comigo, a gente ficava gravando as músicas, tocando e achava uma maneira meio nasalada de cantar, mas sabe, mais na máscara, né, para cantar um pouco uma coisa mais. meio Bruno, né? Todos eles gostam de imitar o Bruno, né? Do Bruno Marrone. Nossa, é verdade, é verdade. Eu não é muito meio que eu entendo assim para valer, né, de música, tanto que eu tive que estudar mesmo para entender um pouco mais, mas o Bruno é uma das referências com certeza. Então tentei colar em várias referências, ficou bem diferente assim, mas eu tinha que ter cuidado para não perder a minha raiz caipira que o Luca tinha e a parte folk que ele entraria, né, na crescente do personagem, né? Então foi um desafio porque não é o estilo que eu conhecia, né, mesmo sendo músico há mais de 20 anos, assim, trabalhando profissionalmente com música, né, vivendo de música. Então foi um desafio muito grande, né, não é fácil. Então foi o que eu te falei, assim, eu foquei tanto na parte de ouvir, eu cuidava o que eu assistia de filme, de referências, assistia só séries específicas para o meu personagem, que eu criei a minha gênesis, levei para os coaches, eles adoraram as minhas referências, só escutava, fiz uma playlist só para ele também, tanto universitária quanto folk, né? Do folk eu lembro que eu escutava Crosby, Still, Nash Young. Boa escolha. Peraí, Paul Simon também, que são referências do meu pai, também já cresci ouvindo isso, né? Desculpa, esqueci o grande mestre, Johnny Cash, muito Johnny Cash. Assisti muito Crazy Heart, o filme, né, com Jeff Bridges, adorava aquela trilha sonora, né? E assim, eu quando vou construir o personagem, eu gosto de ficar meio focado até em casa, porque eu tenho pouca prática. Então, até na maneira de falar, que foi algo que depois das primeiras leituras, eu trabalhei muito a fono, né? Porque eu sempre falei muito rápido e muito enrolado. Então, às vezes aqui brincando, até não me preocupo tanto. Mas para os trabalhos, eu sempre foquei muito. E aí, quando eu fui fazer a primeira leitura com o Gui, ele queria uma voz para dentro, Sérgio. Isso me pegou deu uma rasteira em mim. Porque eu vinha com uma voz meio para fora, né? E ele falou, não, o seu microfone vai estar bem alto, bem ligado, uma baita equipe de áudio, então assim, uma voz para dentro, sabe, falar com aquela voz, ressonância baixa. Então assim, era uma colocação que eu tinha desaprendido, porque eu só falo com a minha ressonância alta, né? Um truque que eu aprendi no musical, para não gastar a voz, né? Quando você fica falando 8 horas por dia ali no musical, cantando, né? Enfim. E aquilo foi bacana também, porque eu tive que descobrir a maneira nova de falar. Até lembrou depois o próprio... A Lady Gaga, né, no filme que eles fizeram lá, o protagonista, Bradley Cooper, também falou aquela voz bonitona, grave, né? Sabe? Então, assim, foi um desafio, foi legal, eu consegui, depois de um mês eu consegui, de fato, introjetar isso aí. Mas eu te falo, quando acaba um processo de gravação, minha esposa, ela pede, pelo amor de Deus, nem brinca mais em casa com o personagem. É ela que paga o pato, sabe? Assim, é chato mesmo. O Darcy... Você é um cara de método, assim, então. Você se prepara para um trabalho, você estuda esse personagem, tenta saber as origens dele, assim? Eu gosto de criar a historinha dele. E aí, lógico, né? O Gui Pereira, na época, não sei se ele se arrependeu depois, me passou o zap dele pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, você me manda. Todo dia eu mandava o zap para ele com uma dúvida. Ó, essa cena tem várias maneiras de abordar. O que você está pensando? E o roteiro estava pronto, mas volta e meia ele mudava alguma coisa. Então, assim, eu, meio Caxias, primeiro mês já saí do papel. Estava já introjetado, porque eu ia caminhar aqui na serra, vou caminhar, vou correr, estou passando texto, estou pensando, o tempo inteiro, sou aquele multitask, né? Isso que às vezes chega a conta da saúde que eu realmente dou uma pifada. E aí o Gui depois falou que uma época que começou a cansar, virou chato, né? Mas é porque foi positivo, porque acho que quando você se entrega de corpo e alma para algum trabalho, isso dá certo, sabe? Quando você acorda pensando... Sérgio, vou te contar uma coisa, sem ficar muito prolixo na resposta. Quando eu estava gravando, era pior ainda. Porque eu acordava mais cedo para malhar, fazer meu treino físico de manhã. Ia para a gravação.
gravava o dia inteiro o que tivesse que gravar, focado ali, não ficava desvirtuando. Acabava a gravação, voltava no carro, né? Tinha um motorista que me levava para justamente poder ir estudando e voltar estudando. Voltava estudando no dia seguinte. Chegava em casa, tomava um banho, não conseguia dormir. Ia estudar no dia seguinte. Tinha música, ia estudar música, ia passar. Então, assim, dormi muito pouco, né? Tinha dias que eu dormia 3 horas, 4 horas de sono para gravar o dia inteiro no dia seguinte. É ruim para a voz isso, mas eu não tinha o que fazer. Eu nebulizava o tempo inteiro, ficava quietinho no set, mas aquecia, né? Tinha que malhar, tinha que ficar bem, porque quando eu não malhava, eu ficava mais cansado ainda no set. Então, quando eu fazia exercício que malhava pesado com o Guilherme Branco, lá, meu grande amigo que fez o filme, né? Aí eu conseguia render melhor. Então, eu falei, não, vou malhar todos os dias. E foi assim, o mês dos mais cansativos da minha vida, mas valeu muito a pena. Faria tudo de novo igual. E qualquer trabalho que eu for topar, se eu topar mesmo, vai ser dessa forma meio obsessiva. Eu li que o Ed Harris é um pouco assim. Então, eu falei, bom, então tem que inspirar nos grandes, entendeu? E eu, como tenho pouca experiência, meus coaches falaram, olha, cada um tem seu processo. Então faça o teu processo, que vai funcionar para você. Eu gosto de criar historinha, como eu falei, faço a gênesis, sabe? Crio uma historinha mesmo, pra, quando eu ver aquela pessoa. Tanto que quando eu via o Jackson Tunis, meu amigo, vinha uma energia muito séria em relação a ele, porque foram meses, né, trabalhando aquela relação com o pai, que eu não quero entregar o spoiler para quem não viu o filme. Mas era muito intenso mesmo. Então teve cenas ali que, olha, sabe, assim, de lembrar agora já me dá um... Você vê que fica, né? Permanece esse sentimento, né? Muito curioso. Aliás, uma das cenas cruciais do filme, você toca uma música pro Jackson Antunes. Você pode tocar ela agora? Que é fantástica. O que eu souber e puder, você não pede, você manda, né? Quem tem juízo obedece. E assim, o mais curioso dessa cena, não sei se eu te contei essa história, acho que quando a gente conversou aquele dia, né? Foi uma cena tão especial, porque uma cena difícil, né? Muito difícil. E o Gui Pereira teve várias táticas na hora de fazer a direção de cada cena. Essa especificamente era o momento que ele chegou pro Jackson e falou, ó, você não aplaude nem que ele morra tocando. Chegou para mim, você vai tocar, não interessa você chorar, não interessa nada. Eu quero que você toque ela sem parar até ele aplaudir. Sérgio, eu toquei essa música, acho que não tem ideia, acho que foi meia hora tocando. E assim, você começa tocando perfeito, né? Bem e tal, né? Com a voz clarinha, aqueci bem, passei bem, beleza, né? A cena tá ali contida, tudo certo. Depois da 30ª volta, você já começa a vir aquela emoção de toda a construção, né? Daquele menino que nossa, passou muitas dificuldades e muitas tristezas na sua vida. Então isso você carrega essa carga dramática junto. Não tem como você... Eu, pelo menos, não consigo, né, depois descarregar. Tanto que, quando acabou a cena oficial, depois desse tempo todo, o Jackson aplaudiu. E eu tava já em frangalhos ali, né, emocionadíssimo. Todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a berrar, talha berrando. Sim, eu me arrepio de lembrar desse dia. Foi um dia inesquecível na minha carreira, assim, porque... Por esse bastidor, sabe? Que o Gui fez, foi certeiro. E também depois que eu abri aquela torneirinha, meu amigo, para fechar a torneirinha. Foram poucas das vezes que aconteceram isso, mas que coisa, né? A gente nativa ali aquela feridinha da gente, vou te falar, demora para fechar também, viu? Que loucura. Fiquei ali um tempinho para recompor. Meu lugar. Só palavras, o tempo lá vai embora, sentimentos falam mais nas estrelas, a noite revela a beleza que me faz sonhar, viver perto de você, é achar no mundo meu lugar, minha estrela guia nas estradas da vida. Fecho os olhos, deixo o pensamento me levar até você. Verdadeiros, eternos momentos me ensinaram
como caminhar, viver perto de você, é achar o meu lugar, minha estrela guia nas estradas da vida. Chega aonde se imagina voar. Liberdade é melodia, viver perto de você é achar no meu lugar, minha estrela guia nas estradas da vida. Isso é muito bom, não? Eu adoro essa música. E, Sérgio, ela foi feita, a melodia dela eu fiz no dia 1/1/11. Quem gosta de número? É uma loucura essa história, né? Aí, Leandro Aguiar, na época, ainda... Eu brinco que ele ainda era meu amigo, né? Depois que ele ficou rico e famoso, nunca mais apareceu. Mas ele veio aqui em casa, não, vou ir agora. Veio aqui, né? Ganhou parceria de amizade mesmo, né? Porque eu tinha feito a vida inteira assim mesmo já. E aí a letra foi do César Leite, um grande poeta aqui de São Paulo. Eu gosto muito do César, mandar um abração para ele, porque esse está sempre comigo. E quando a música entrou no filme, na verdade, foi graças a eu ter lido o roteiro e falava, Luca, toca uma música que fala em achar o seu lugar no mundo. Falei, nossa, mentira. Na mesma hora mandei pro Gui Pereira, que estava embarcando naquele minuto. Esperei, sei lá, 12 horas aqui. O que ele achou? O que ele achou? Que ele sumiu, né? Ele chegou, Gabriel, ouvi a viagem inteira. Essa música está no filme, se você me permitir. Falei, é sua. E tomou proporções assim que eu não imaginaria, sabe, Sérgio? Teve que um filme ajuda muito, viu? Porque ela virou um dos meus hits mesmo. O teu último lançamento foi um disco ao vivo, que é de 2018, né? Exatamente. Exatamente. Ao vivo no Minidocs, um disco em parceria com o Minidocs, que é um projeto de compositores, né, audiovisual, feito pelo Carlos Gaiotto, curadoria do Rafael Altério, né, e patrocinado até pela Vivo, né, um projeto muito importante e que tem esse olhar para o compositor brasileiro atual, né. Tem alguns mestres ali no meio e tal, mas fiquei muito feliz de ter feito e graças à participação nesse programa, Sérgio, que eu fiz com tanto carinho, cara, porque assim, você poderia ter feito, cada um pode fazer voz e violão se quisesse. Sim. Falei, eu não tinha muitos clipes na época, então tudo que eu ganhei ali eu investi em levar minha banda em pré-produção sem pensar que viraria um CD. Ficou tão bom que quando eu vi eu tinha 7 músicas gravadas ao vivo mesmo, para valer. E tanto na primeira parte do programa que é feito em estúdio e a segunda parte é feito num show ao vivo, que é muito legal do programa, né? E depois de 7 músicas lançadas e 3 singles que tinham sido lançados nesse período, né, de 2015 a 2018, eu não aguentava mais o pessoal nas fazendas, meus amigos, mandando WhatsApp. Me manda aquela música do Renato aqui para eu ouvir, eu não tenho internet que segura o YouTube. Sérgio, foi a melhor ideia que eu tive, que a gente teve, consegui fazer graças a quem? A minha patrocinadora oficial, que é a Compensados Drabec, que apoiou o projeto. Fizemos esse disco e ficou tão bacana que eu não tinha disco ao vivo ainda, né? E já estou aqui me coçando para os próximos CDs, porque depois que você grava, você só pensa no próximo. Né? Assim, eu acho um disco belíssimo, até mesmo porque assim, o formato ao vivo ele costuma ser tão banalizado e você fez uma coisa tão cuidadosa ali, né? Que você fez um balanço ali de música cantada, música instrumental, ao mesmo tempo é um grande cartão de visitas teu, assim, né? Como é que foi esse pensamento de você falar, não, eu vou dar o melhor aqui? Tudo já começou no programa, que eu falei, poxa, programa como esse, né, como tudo, eu quero fazer muito bem, senão eu nem aceito fazer. E quando eu comecei a fazer a pré-produção, eu queria colocar algumas músicas, eu não sabia que ia virar o disco, né, mas eu queria colocar algumas músicas que são as minhas músicas mais bem recebidas, vamos colocar dessa forma, né, e algumas inéditas. No caso, por exemplo, eu fiz para o projeto Minidocs, eu compus especialmente Quando For a Hora, com o Renato Teixeira, porque o Carlos Gaiotto, dono da Zoe Filmes, falou, Gabriel,
convida algum ídolo seu de composição para você fazer um clipe. Falei, claro, vou amar. Eu tinha acabado de gravar o clipe com o Sá, que seria a minha primeira escolha, né? O pessoal brinca comigo, como assim não é seu pai? Eu sabe que meu pai é... Já vou entregar meu pai aqui, porque ele queimou, na sua entrevista ele me queimou, né? Peguei no pé dele meses, depois eu brinco com você disso. E, enfim, Renato topou na hora, né? Porque meu grande ídolo, assim, topou super queridaço, tinha uma melodia guardadíssima para ele que tinha feito, Gaspar ajudou a fechar a melodia, mandamos para ele, amor, fez a música. Estou no set de gravação, no meu almoço, relaxando ouvindo essa música feita, porque ia gravar no mês seguinte, né? Coração de Cowboy em novembro de 2016, dezembro de 2016 iríamos gravar a primeira parte e o Renatão ia gravar com a gente ao vivo. Falei, bom, não posso fazer feio, né? Estudando no set de filmagem, o diretor não me escuta a música. Gui, que música que é essa, cara? Falei, vou gravar com o Renato e tal. Por quê? Como eu te disse, não vou ficar incomodando o diretor para colocar minha música na trilha. Já tinha colocado no meu lugar, já estava feliz com isso. Ele falou, não, mas espera aí, essa música é muito legal, vamos colocar ela para fechar o filme. Falei, não, você que sabe. Nesse mesmo instante, acho que um dia depois, surgiu um momento que a Marcele, né, a personagem da Marcele, que é muito bem interpretado pela Thaís Pacholek, uma grande profissional e pessoa, tinha que cantar uma música numa cena X do filme. E ela estava com dúvida, o diretor também, o diretor musical, tal, mandaram uma música lá, eu não tinha gostado muito, nem ela. Aí eu falei, Gui, tem alguma música para mostrar? Eu falei, olha, mostra para ela, mas não fala que a música é minha. Porque ela é minha amiga, ela vai acabar pendendo pro meu lado, não é justo. 3 opções. Quando for a hora, uma outra de uma compositora e uma que o Lucas Lima tinha conseguido também, que não era do Lucas. Qual música que ela escolheu? Quando for a hora. É o destino, né, Sérgio? É o destino, é muito louco. Eu fiz a música para o outro projeto, que virou clipe, né? Também tomou proporções maravilhosas. Tive a honra de fazer show com o Renato lá em Minas Gerais, um show para, sei lá, 10 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas que tinham lá, né, levando o meu baile. E isso aconteceu por quê? O pessoal viu o clipe, amou a música, confiou nesse rapazinho jovem, né, levar um show para uma multidão, amaram o show lá, o Sesc amou o show, fez uma turnê comigo lá em Minas Gerais, mandar um beijo pro Sesc Minas Gerais. Sim. E esse Sesc Minas Gerais nunca me esqueceu, porque atualmente o Sesc São Paulo, não sei o que aconteceu, desde 2016 nunca mais me convidou para nada, viu, Sesc São Paulo? Então, assim, estou sentindo ofendido nesse momento, posso confessar. Mineiros são com mais bom gosto, então, né? Eu não sei o que acontece, sempre fui muito bem relacionado com o Sesc São Paulo, sempre trabalhei muito, amo o Sesc, que acho que é um mecenas do mundo moderno, assim como o SESI, mas sempre que a gente fala, eu e minha equipe, né, desculpa, a gente faz shows, Sérgio, sempre casa cheia, sempre público maravilhoso, atendo todo mundo, amo trabalhar com o Sesc, porque tem seu público carente, cativo, cativo. E, então eu sinto não tocar mais, antes da pandemia, esse lugar que eu tanto gosto, né? Ficou dado aqui o recado aqui, né, esse jab, mas a sua pergunta, desculpa, eu ramifiquei. Você estava falando da entrevista lá que o teu pai te queimou, que se quiser, para as pessoas que quiserem eu mando o link e tal. Você não tem ideia do trabalho que foi aquela entrevista, né? Acho que eu não te contei isso, né? Mais ou menos. Porque ele não queria levar a viola, né? Eu conheço bem, ainda mais sozinho, ele não gosta de tocar sozinho. Ele não gosta de tocar sozinho. Mas ele ia tocar com o Renato, né? Aí eu falei assim, cara, vocês querem a viola é a mesma coisa, sei lá. É o Jimi Hendrix sem a guitarra, né? Olha, amo meu amado pai, meu herói, ídolo, mas assim, a gente tem muita intimidade. Então, o que acontece? Um tá sempre brincando muito com o outro. Só que ele, às vezes, brinca com umas coisas que não são verdades. Uma vez ele falou, de verdade isso aí, essa história é séria, eu fiquei chateado com ele, assim, por ele ter falado isso. Depois ele falou, não, eu nem lembro que eu falei isso, que não foi na sua entrevista, no caso. Ele falou isso publicamente, que ele não fazia mais novela, porque os filhos não gostavam dele fazendo novela. Isso nunca, pelo menos da minha parte, pelo contrário. Eu amava ele nas novelas, adorava fazer nos retrobans, enfim, adorava meu pai nas novelas, porque eu assistia ele na novela. Aí eu falei, pai, porque o pessoal começou na rede social, quando postaram isso num vídeo, depois de um tempo, a criticar os filhos que nem sabiam da história. Então, assim... Você ligava o Orkut, o cara tava te xingando no Orkut, né? Exato! E assim, pô, ele não merece ser filho do Almir. Eu falei, gente, eu nunca falei isso. Eu peguei pesado, falei, pai, o que você falou? Não, eu não lembro de ter falado isso. Eu falei, ó, cuidado com o que você fala. Aí na sua entrevista ele falou, não, porque o Gabriel, ele é meio difícil. Eu falei, pô, você nunca fala nada de mim. Quando você fala, você me queima, né, pra todo mundo. Né? Não, filhão, eu quis dizer que você tem personalidade. Eu falei, então, bom,
Construa melhor, né, a sua narrativa, né, a sua entrevista, né? Mas, enfim, é um tirando sarro do outro o tempo inteiro. Eu fiquei pé da vida, porque é justamente assim, né? Aquela coisa de jogo de futebol, né? Você passa a bola pra ele e fala assim, pô, e o seu filho? Eu falo assim, ó, faz o gol agora. Ele, tá, chuta pra fora, né? Nunca. E assim, o pessoal já falou, ah, Gabriel, você é bastardo? Eu falei, como assim? Não, até onde eu sei, não. Né? E aí, não, seu pai nunca falou de você. Eu falei, olha, gente, se for esperar esse tipo de coisa, essas coisas não são assim, né? Cada um tem seu jeito de falar. Isso nunca tem nada a ver, isso aí, de verdade, né? Assim, falando sério mesmo, papo bem reto. Cada um tem sua maneira de ser na vida, de se portar, sabe, Sérgio? Cada pai é de um jeito, cada filho é de um jeito, né? Ele fala que eu sou workaholic, eu falo que eu sou work lover. Então, assim, relação pai e filho é muito curiosa, porque, como eu te disse, tem muita intimidade. Então, eu cobro dele novos CDs. Quando ele fez o Ar, eu fiquei super feliz, né? E amei quando ele fez, né, o disco com o Renato. E, assim, amei que você conseguiu a proeza, você e Renato, de conseguir uma entrevista, porque é muito raro ele conseguir fazer algo do gênero. Mas aí é que tá. Vamos. A prioridade é você, não é o seu pai. Mas eu acho que ele tem uma atitude que eu acho muito louvável, que ele fez você procurar o teu próprio caminho. Então, e tudo que você conquistou, né, e que você vai conquistar, porque você sabe que eu te adoro, assim, é pelo teu próprio esforço. Então, hoje em dia, não tem um cara que vai falar assim, ah, tá vendo? Olha quem ele é filho. Não, o cara foi lá e falou, não, você conquista pelos teus próprios méritos. Eu acho isso fantástico. Né? Com certeza. Porque cada hora que você ser filho de alguém conhecido, uma pessoa lendária ou não, você tem uma referência. A partir daquela oportunidade, cabe a você fidelizar o seu público. Eu dou muito valor ao meu público, aos meus fãs. Eu respondo quando eu posto, pessoal aqui em box. Eu mesmo respondo. Gosto de mandar mensagem de áudio de vez em quando, pegar a pessoa desprevenida. Por quê? Eu me importo demais com a minha carreira, Sérgio. 20 anos que eu estou focado como nunca. Quando eu comecei em 2000 para valer, eu tinha que me virar. Meu pai nunca me deu colher de chá mesmo na vida. Lógico que me ajuda, que eu preciso estar ali para mim, é um baita pai. Só tenho... Né? A Paula comentando um negócio, vou comentar contigo essa situação aqui. Só tenho a agradecer tudo que meu pai me ajudou na minha vida, de verdade. E ele é uma pessoa incrível. Mas, assim, sempre me ensinou a pescar ao invés de dar o peixe. Isso foi formidável porque me forjou no aço, sabe? Na batalha, no sangue. E tudo que eu conquistei, como você colocou, na minha carreira, os prêmios que eu ganhei em festivais no começo da carreira, né? Prêmios que eu ganhei que consegui gravar CDs, né? O prêmio Pixinguinha, que eu estava tomando conta numa fazenda do meu pai, lá em Maracaju, ficava indo e vindo, mas ainda tinha acabado de lançar o primeiro CD instrumental. Estava trabalhando para gravar o disco de canções, que era meu próximo sonho. Só consegui realizar, graças a esse sonho, a Paula Cunha e a Funarte, que fez um edital, que eu estava morando lá há 2 anos, então foi um dos contemplados. Esse prêmio me trouxe para São Paulo, um prêmio gigante, né, financeiramente. Gravei com o Leandro Aguiar, né, com um estúdio luxuoso, produção impecável de músicos e sexteto de cordas. Um CD totalmente world music, colocaria assim, sabe? Assim, totalmente até pro lado do jazz. Assim, você como especialista, queria muito que você escutasse e falasse o que você acha daquele disco, porque Sim. mesmo sendo um disco difícil de trabalhar, eu trabalhei muito com aquele CD. Fiz Circuito Cultural Paulista, lancei ele em vários Sescs, foi muito bem recebido, né? E aquele momento, como eu estava na Fazenda, quando eu fui voltar a trabalhar, fazia show, claro, mas eu fui voltar de fato à realidade de estúdio, eu foquei 1, 2 meses muito na preparação vocal, porque eu estava, assim, cantando, mas não com aquela forma física musical, né, entre aspas, forma física, de antes. Então, fui aprender a realmente achar minha voz, menino novo cantando ali, já no Indomável, já coloquei muito mais meus estudos em dia, né, de voz, e é um estudo que é muito diário, né, porque o atleta do instrumental, ou melhor, o músico instrumental é um atleta. Todo dia eu tenho que estudar, senão fica horrível, né. O canto, tem gente que fala que também é dom, eu acredito também, tem gente que não estuda e canta como ninguém, mas no meu caso, quanto mais eu canto, melhor eu canto. Quanto mais eu estudo, melhor eu fico. Então, assim, eu sou fruto das 10, 12 horas que lá em 2000 eu já fazia, como eu estava falando, na verdade, do começo, certo? Era assim, só estudo, não fazia mais festa, acho que naquela época ele não tinha namorado ainda, só estudava, madrugadas afora, minha família não aguentava mais ouvir violão, porque estava formando, assim, eu abandonei até um pouco, assim, outros trabalhos, né? Dava aula para completar renda, tocava com todo mundo, né?
desculpa, abandonei as festas, né? Mas tocava com todo mundo que me convidava, mesmo tendo pouca experiência, conseguia acompanhar alguns artistas, conseguia dar aula para iniciantes. Então, assim, foi um período de guerrilha, assim, dificílimo, né? Toquei com várias bandas naquele começo, mas foi o que, já em 2003, eu já tinha um material arranjado, instrumental, consolidado para gravar um disco. E meu pai falou o quê? Não, tá muito cedo ainda, será? Eu falei, bom, eu vou fazer um projeto, você vai ouvir. Se não aprovar, eu não gravo. Falei isso para ele mesmo. Quem fez o projeto comigo em 2003, que eu não fui contemplado pela lei estadual lá do Mato Grosso do Sul, foi meu padrasto, que é um paizão para mim também. Que naturalmente estava mais em contato comigo, estava vindo lá, vendo a evolução e falou, não, arrisca. Não fui contemplado em 2003 e fiquei triste, ele falou para mim. Né, me chama de filhão também, né? Um pai para mim também, Celso. Martins, beijo para ele. Falou, ó, filhão, seguinte, você vai desistir? Desistir não é uma opção. Desde lá eu já tinha essa realidade, né? Falei, não vou desistir, não vou desistir. É o meu começo, é meu sonho, né? É o início, não vou nunca desistir, estou só começando. Falei, então, vamos melhorar o projeto. Ano que vem te reescreve, vou te ajudar. Você vai conseguir. Pensando positivo, escrevemos com minúcia, fui contemplado no prêmio estadual. Me deu o primeiro dinheirinho que eu tinha juntado um dinheirinho nesse ano também. Juntei toda aquela verbinha, fiz um disco instrumental. E aí meu pai falou, me manda uma música para eu ouvir então. Gravei um tema virtuoso do meu tio Rodrigo Sater, chamado Embido, que ele tocou, fez lá em comecei no ano 2000, tocou com o Yamandu Costa em 99, lá em Campo Grande no show, amava essa música. Fiz um novo arranjo, Sérgio Martins, não toquei igual meu tio, igual ninguém, fiz um novo arranjo. E aí gravei a música e mandei para ele. Sei lá, meses estudando a música, né, para gravar aquela música lá perfeita. E vou te falar, ele ouviu e falou, olha, retiro o que eu disse, pode gravar o CD, só grave 2 músicas do Agostinho Barros, que eu gosto. 2 pedreiras. Eu nem me pede tocar agora, que eu não lembro ainda aqui. Tem que ficar tocando um pouquinho antes. Mas, assim, ama Barros, ama, né, os virtuosos do violão, então foi muito boa a dica dele. Coloquei esse disco na praça. Na época tinha revistas de música, né, ainda nas bancas. Então, assim, muitas boas críticas do disco instrumental. Eu lembro que eu tentei, como nunca, participar do Sesc Instrumental Brasil. Naquela época eu não consegui. Vim conseguir a proeza de gravar esse material só... Eu lancei em 2006 esse disco, né? Só em 2016, 10 anos depois. E quando que o Sesc Instrumental me convidou, que eu adorei, né? Obrigado pelo convite. Quando eu estava saindo do musical Nuvem de Lágrimas, só cantando e atuando, assim, né? O dia inteiro, né? Então, assim, meu Deus, e agora? Foquei 40 dias como se não houvesse amanhã e gravei, mas assim, né? Se eu tivesse gravado naquele momento que eu estava gravando aquele disco, acho que talvez teria ficado até melhor. Mas foi muito bacana poder participar. Desculpa a novela, né? A epopeia aí para você. Então, a gente já está chegando no final, senão o Instagram vai cortar. Toca a entrada do Renato. Toco, claro. Faz o seguinte, você quer deixar sair uma live só ou você quer fechar e abrir uma pra gente acabar com calma? Você que manda. Não, vamos com calma. Dá tempo. Então, vou tocar um trechinho dela. Quando for a hora, parceria com o Renato e João Gaspar. Temos 3 minutos. Tudo nessa vida está para começar. Quando for a hora, sim, será. Tudo no seu tempo, tempo de passar. Viver é seguir para algum lugar. Que posso fazer? Se ventar para todo lado, o que vou dizer? Se ninguém me perguntar, como vou saber? Se vivo desocupado, todo lado tem um lado de lá, onde se vai chegar? Talvez um bom lugar para se viver. Certeza que chorar se vai, e trilhos para se levar. O trem tente se soltar quando o amor chegar. Quando for a hora,
assim será. Isso é muito bom, meu. Amo essa música, nossa. Aí, deixa eu contar, antes de encerrar, fiz uma nova versão dela que tá maravilhosa. Eu acho que tá tão boa quanto a primeira. Gravei com o Renato, tudinho, só que no estúdio, com mais calma, com uma intro de cello. Sérgio Martins, depois eu te mando em off para você ouvir. Manda. Mas você vai lançar ela de novo, não? Eu vou lançar um disco lá para frente que eu queria que entrasse. Acabou que mudaram um pouquinho os planos. Ia ser, meu próximo disco seria o Eletricidade. Mas como ficou muito robusto, com muitas participações e banda e tudo, eu vou ter que fazer através de lei. Então vai mais para frente. Então, nesse meio tempo, estou fazendo um mais minimalista, chamado Erva Doce, mais voz e violão. Isso caminhando paralelamente a um disco com o Luiz Carlos Sá, que é o meu grande sonho ser realizado quanto antes, né? Um CD com Sá, porque a gente está com 31 composições, Sérgio. Então, Caraca. tem que fazer o disco mestre, um disco inédito. A gente vai gravar só inéditos que eu não gravei, sabe? Só músicas maravilhosas. Estou muito afim de te mandar para você ouvir isso aí. Rock rural. Manda. E o Sá é um grande compositor, né? Nossa, brilhante. Formidável. E generoso como poucos. Os bons são, né? Quanto melhor é o homem, mais humilde e generoso é ele. Aprendo com esses mestres, entendeu? Que quem sabe faz, né? Meu velho, muito obrigado. Falar em generoso, obrigado pela generosidade, obrigado pela música, obrigado pelo papo, né? A gente só vai ter que arrumar um outro lugar para tomar café, né? Fechou, não é isso? Nossa, quando eu vi, eu lembrei na hora que fechou o café. Gente, momento difícil, né? Que momento difícil que a gente vive. Você sempre com esse sorriso bonito aí no rosto, tá bonitão, tá... Obrigado. Verdade mesmo, tá bem com esse material. Só quero apresentar aqui para não esquecer, ó. Ah. Domar Produções, minha equipe, Compensar Drabeck, na barriguinha é bom, né? E B Produções e Chiara Otier, que são meus apoiadores, né? Porque sem esses apoios, Sérgio, é muito complicado. Espero que depois da pandemia eu consiga mais apoiadores para poder ir, ó, muito mais longe. Rapaz, quando acabar essa pandemia, se quiser que eu monte picadeiro, eu monto. Um abraço, Gabriel. Obrigado por tudo, mestre. Beijo. Obrigado, mestre.